Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Nós vamos ler alguns textos da Palavra de Deus, Mateus 5, do 33 ao 37. Outrossim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escábelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. O outro texto, então, que é o texto da pregação, é Atos, capítulo 5. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E vamos ler do versículo 1 ao 11. Atos, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Este é o texto de nossa pregação, nesta manhã. Eu ainda quero ler as perguntas do nosso catecismo, que são perguntas bem importantes sobre ainda o terceiro mandamento. Dia do Senhor 37, que diz bem assim, a pergunta 101. Mas será que podemos, de modo piedoso, fazer juramentos e votos em nome de Deus? Resposta: sim, quando o governo exige de seus súditos ou quando a necessidade o exige para que se guarde e se promova a fidelidade e a verdade para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Esse tipo de juramento tem por base a palavra de Deus e foi assim utilizado de maneira correta pelos santos do Velho e do Novo Testamento. Pergunta 102. Podemos também jurar pelos santos ou por outras criaturas? Resposta: não. Um juramento legítimo é uma invocação a Deus para que Ele, o único que conhece o coração, sirva como testemunha da verdade e que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de tal honra. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, na última semana, se os irmãos bem se lembram,
nós ouvimos um sermão sobre o terceiro mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aprendemos que Deus é zeloso por seu nome. Mas nosso catecismo, ele dedica 2 domingos ao terceiro mandamento. O domingo 36, que ouvimos na semana passada, fala do próprio mandamento em si e do zelo e da honra do nome de Deus. Mas no domingo 37, o que aprendemos aqui é que temos aplicações também um pouco diferentes disso. Aplicações do terceiro mandamento que dizem respeito, por exemplo, à honestidade, à sinceridade, à defesa da verdade. Esse mandamento também nos convoca realmente a sermos sinceros diante de Deus. Se visitarmos, meus irmãos, uma comunidade cristã, uma igreja, e constatarmos, por exemplo, sua fidelidade doutrinária, poderemos identificar ali qual é o Deus que é adorado naquele lugar. Então isso é o cumprimento do primeiro mandamento. Eles estão adorando ao único e verdadeiro Deus. Se observarmos também que a prática daquela comunidade é fiel, daquela igreja é fiel, e que eles adoram a Deus de acordo com o mandamento, então vemos aí o cumprimento do segundo mandamento. Eles adoram a Deus de acordo com sua palavra e não de acordo com sua imaginação. São detalhes importantes que nós mesmos conseguimos reparar. Nós podemos ver essas coisas e avaliá-las também. Isso é importante para nós. Mas somente Deus pode dizer quais pessoas que mesmo nas igrejas mais fiéis estão realmente o adorando de todo o coração. Só o Senhor pode julgar isso. Só Ele sabe. O terceiro mandamento, então, não é apenas um ensino acerca da glória do nome de Deus, mas também que devemos honrar a Deus de todo o coração. Devemos honrar a Deus não somente externamente, mas também em nosso íntimo. Temos que ser sinceros diante do Senhor. Então eu quero resumir o sermão dessa manhã no seguinte tema: nosso coração está diante do Senhor, sejamos sinceros. Isso para nós realmente é muito importante. Vamos iniciar observando a situação então. O momento em que nós lemos aqui, o contexto, é um momento de culto. A igreja estava reunida e os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus, e também muitos sinais eram feitos ali, eram realizados no meio do povo. Tudo o que estava acontecendo na igreja cristã, lá em seu início, em Atos, estava legitimando a igreja como sendo aquela comunidade pactual de Deus. Não como sendo uma seita, um grupinho qualquer, mas como sendo realmente o povo de Deus, não é? O povo que está ali para adorar a Deus, o mesmo Deus, não é? De Israel, o Deus Criador. Estando no culto, então, meus irmãos, o nome do Senhor é usado de maneira apropriada. Inclusive, nós temos uma prática como reformados, de respeito ao nome de Deus, que é justamente a de não ficar banalizando termos como, por exemplo, a paz do Senhor, graça e paz. No meio evangélico, isso ficou um pouco banalizado. As pessoas falam isso quase como se fossem dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem uma preocupação. Nós realmente entendemos que devemos falar o nome de Deus quando apropriado. Se estamos pregando, se estamos ensinando o nome de Deus, ou para a promoção da verdade, falemos o seu nome. Ele revelou esse nome ao nosso, ao seu povo. É o nome pactual de Deus. E no culto é o ambiente perfeito para isso. Aqui nos reunimos em nome do Senhor e, portanto, quando usamos o nome de Deus no culto solene, nós o fazemos de maneira apropriada, porque Deus abençoa o seu povo, nos ensinando o que é reverência e temor. Então, tudo estava indo bem naquela igreja, lá no início, e Deus abençoava o seu povo. Mas foi exatamente nesse contexto que algo terrível aconteceu. E a ira de Deus se manifestou, se acendeu contra um casal que era um casal hipócrita na igreja, não é? E a atitude, a ação de Deus, a sua ira manifesta, reafirma aquilo que o próprio Deus disse, por exemplo, por meio de Moisés, a Arão. Lembremos, por exemplo, de Levítico 10, verso 3, quando é dito: assim que Nadab e Abiú foram mortos, porque fizeram aquilo que não foi ordenado por Deus no culto solene, Deus os matou, Deus os fulminou. O Senhor disse, por meio de Moisés. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Ele entendeu que Deus é santo. Então esse é o contexto, essa é a situação. Deus manifestou a mesma coisa na igreja cristã. Versos 1 e 2, lemos mais uma vez. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço,
sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. O que o texto nos revela, irmãos, é que houve planejamento para a mentira por parte deste casal. Nós vemos aqui que eles se planejaram, eles tramaram, eles combinaram que deveriam passar, ou se passar, por pessoas piedosas diante da igreja. Eles maquinaram isso. Como, imagine o casal conversando, como nós vamos arrancar aplausos, como nós vamos arrancar a admiração, suspiro dos demais irmãos na comunidade. Como nós poderemos ser destacados na igreja que está nascendo ali, que está crescendo, como sendo um casal realmente fiel, um casal piedoso, amável, que realmente adora a Deus. Como fazer isso? Simples. Se o contexto era um contexto de doação, onde na verdade a igreja estava crescendo em amor, em misericórdia, e os irmãos compartilhavam aquilo que tinham para ajudar os necessitados na igreja, então aí está a oportunidade perfeita para que nós venhamos nos destacar como sendo pessoas piedosas. E eles planejaram isso. Afinal de contas, o contexto da comunidade cristã, da congregação, é um contexto perfeito para que hipócritas venham se esconder. A maioria das pessoas estão bem intencionadas. Então esse é o contexto, não é? As pessoas, elas estão acostumadas, nesse sentido, no contexto cristão, a ouvir sobre o amor, a aprender que devemos ajudar nossos irmãos, estender a mão aos nossos irmãos. Então isso é uma atitude esperada. Mas quando alguém toma uma atitude como essa de fazer uma grande doação, ou qualquer outra atitude que seja realmente benéfica a alguém em especial, isso causa admiração. Entende? Nós somos muitas vezes tentados a imaginar que aquele que tem muito, por dar uma quantidade grande, está fazendo realmente muito. Quando, na verdade, muitos fazem aquilo, dão aquilo que sobra, que não precisam de verdade. Nós não podemos nos enganar com relação a isso. Nem tudo que as pessoas fazem, nesse sentido, realmente tem uma boa intenção ou é um tipo de sacrifício em prol do próximo. Era o que iria sobrar. Era o que eu não precisava. Ou seja, eles só esqueceram, quando planejaram isso, Ananias e Safira, que planejaram esse tipo de atitude, eles só esqueceram de um detalhe. Quando pensaram isso, que Deus não toma por inocente quem toma o seu nome em vão. Planejaram tudo, mas não pensaram nisso. Esqueceram que o culto é feito em nome do Senhor. Ou seja, seu nome é exaltado no culto solene. Ele deve ser honrado neste culto, não é? E mesmo na vida particular. Tudo, então, que é feito pelo povo de Deus deve ser feito com sinceridade e com honestidade, porque nós estamos diante do Senhor, não somente aqui. Aqui é um local especial, nós nos reunimos como igreja, isso aqui é o ponto máximo de nossa fé, onde nos reunimos para declarar nossa fé em Deus. Mas não somente aqui, quando saímos desse lugar, quando nos dirigimos para os nossos lares, quando estamos no trabalho, na escola, em algum tipo de relacionamento, estamos diante de Deus por meio de Cristo. Então, nossas atitudes, elas devem ser honestas, meus irmãos. Nossas palavras devem ser verdadeiras. Eles não pensaram nisso. Eles não temeram a Deus. Eles brincaram com fogo. Lembram de Hebreus 12? Quando o autor aos Hebreus, ele ensina à igreja cristã que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de sempre. Ele não mudou. Ele é fogo consumidor. Então, devemos temer ao Senhor. Eles não pensaram nisso. Eles brincaram com fogo. Fizeram como Nadab e Abiú. Tipo, Deus não vai ligar muito para isso, não. Deus não liga para detalhes assim. E Deus ligou. Então, isso é realmente algo muito importante que vemos aqui. Eles não temeram a Deus, pensavam que suas intenções ficariam realmente ocultas, que eles poderiam promover o engano na igreja. Pensaram que, dando dinheiro ou bens, eles poderiam passar desapercebidos, não é? Mesmo demonstrando um falso amor, uma falsa piedade, eles acharam que as suas intenções de autopromoção ficariam ocultas. Esse foi o plano deles. Mas nós sabemos aqui que não foi o que aconteceu. Eles não conseguiram consumar o plano. E é como lemos em Hebreus 4, por exemplo, versos 12 e 13, quando o autor diz bem assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes,
todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que tratar. O que nós acabamos de cantar no Salmo 139. Deus nos vê de maneira perfeita. Para onde fugiremos? Como podemos nos esconder do Senhor? Não tem como. Não tem como. Não é? É impossível. Nem que façamos como se faz em alguns filmes, por exemplo, né, quando um criminoso ou alguém que foi que recebeu algum tipo de chip, algum transmissor, alguma coisa, a pessoa tenta cobrir aquilo com papel alumínio para ficar longe dos sensores de identificação. Nem que nós venhamos inventar alguma coisa, nos esconder num buraco, numa caverna, ou então num local de ferro, sei lá, nos cobrir de alumínio também. Isso não vai escapar do Senhor. Entende a situação? É isso que o salmista nos ensina e é isso que aprendemos em Hebreu também. Ananias e sua esposa, eles sentiram de perto o peso dessas palavras. Eles mentiram que Deus os matou. Foram infiéis. Foram, aliás, fiéis, não a Deus. Eles foram fiéis, não a Deus, mas um ao outro no objetivo de mentir. Nem foram honestos em suas atitudes e caíram ali mesmo. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que as intenções importam para Deus. Pois Ele é a fiel testemunha de nosso coração. Se tem algo que nós não podemos separar de forma nenhuma, é a nossa atitude de nossa intenção. Não separa isso. Quando nós devemos fazer, veja, nós devemos fazer. Deve haver, devem haver ações fiéis do povo de Deus. Mas essas ações devem ser sinceras, honestas. Não dá para ser ou sincero ou obediente. As duas verdades têm que andar juntas, sempre. Temos que ser fiéis no agir e em nosso coração também. Isso é um ponto realmente essencial. Não é? A nossa fé, Deus se importa com o nosso coração. E podemos nos perguntar, por que as pessoas fazem isso então? Por que mentir fingindo algo que não é? Quando alguém finge que é piedoso, que é bondoso, quando alguém finge que ama, ou seja, finge que está obedecendo o mandamento que o Senhor nos deu, essa pessoa está chamando o próprio Deus para ser testemunha de seu coração. Tem gente que acaba ficando focado demais em algumas palavras e alguns termos culturais e não se atentam que nossas palavras, muitas vezes, ou atitudes, têm peso de juramento. Algumas pessoas vão ler o texto de Mateus, como nós lemos, quando Jesus fala, não perjurarás. Não é? Ou seja, não quebre o que você jurou, mas cumpra. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Então não faça isso, não fique jurando, não é, por jurar nesse sentido. E algumas pessoas pensam assim, então não podemos jurar de forma nenhuma. Não é assim que a Bíblia ensina. Jesus está realmente confrontando uma prática farisaica de ficar tentando validar as mentiras dos homens usando o nome de Deus. Eu quero validar o que eu estou dizendo. É em nome de Deus que eu falo isso. Quando, na verdade, minha intenção não é aquela. E quando eu tomo o nome de Deus para ser testemunha daquilo que eu estou falando, quando eu estou mentindo, eu estou me colocando nesse sentido debaixo do juízo de Deus. Ele conhece meu coração, então que ele me condene se eu estiver mentindo. Sabe aquela expressão? Nós temos expressões culturais, eu acho que hoje isso não é usado mais, né? Mas antigamente se falava muito isso. Eu quero ficar no sertãozão mesmo. Como que eu segue se isso não acontecer? Mais ou menos isso. Isso tem peso de juramento. A pessoa está dizendo bem assim, olha, que Deus me segue se eu não estiver falando a verdade. Isso é sério. E eu não preciso dizer que eu estou jurando, a minha fala, o que eu estou dizendo, o que eu falo deve ser verdadeiro, porque o que eu falo tem peso de juramento. Como um cristão, é assim que funciona. Então, por que as pessoas elas fingem? Por que elas tentam mentir para o seu próprio coração? Não é? E mostrar em suas vidas aquilo que elas não são de verdade. Tentar demonstrar aquilo que elas não conseguem de verdade. E mostrar que são realmente muito piedosas, que são muito amáveis, e que realmente amam a Deus e ao próximo, quando elas têm dificuldades com isso. Por que fingir, se Deus conhece nosso coração? É como Pedro afirma a Ananias. O que é que Pedro fala para ele? Quando ele vai e mente. Quando ele vai e diz que é um homem piedoso. Olha aqui, olha. Tudo que eu tenho
eu combinei com minha esposa, tudo o que eu tenho, eu deposito aos pés de vocês, oficiais da igreja, para que toda a igreja possa ser beneficiada com os nossos bens. Nós somos irmãos, nós nos amamos, nós queremos o bem de todos. O que é meu é também dos meus irmãos. Então tomem tudo o que nós temos. E Pedro fala, verso 4, guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Ou seja, o que você vendeu não é seu? É seu. Você vendeu, é seu. Entende? Não é da igreja, é seu. É fruto do seu trabalho. É o que você possui, não é seu. Então Pedro fala, por que formaste este desígnio em teu coração? Por que vocês seguiram por esse caminho? E ele vai dizer, vocês não mentiram aos homens. Se a ideia de vocês era chegarem aqui na igreja e imaginar que as minhas palavras bonitas e as minhas ações externas, elas iriam enganar os homens, vocês se enganaram. Vocês mentiram para vocês mesmos, porque vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. Ou seja, não há necessidade, meus irmãos, de fingimento. Por que mentir? Não é? Na verdade, é mentir para si mesmo. Quando nós não somos honestos, mentimos a Deus, porque Ele é a testemunha de nosso coração. Meus irmãos, há certamente em nossos dias muitos hipócritas camuflados nas igrejas. Pessoas que tentam o máximo possível se passarem por bons samaritanos, quando suas intenções são torpes, são ruins, são maléficas. Nosso mundo é um mundo de mentiras, e nosso contexto do mundo é esse mesmo. Estamos na era das aparências. Tudo tem a ver com aparências. As pessoas, elas não são, mas elas querem demonstrar que são. A mentira, a hipocrisia, o viver de aparência está, por exemplo, na política. Vemos o tempo todo, não é? As mentiras de artistas, da grande mídia. Pessoas que elas têm opiniões, elas não gostam de certas coisas, mas em público, quando ligam as câmeras, elas concordam com tudo, elas aceitam tudo, tudo é bonito, tudo é belo. Sendo que não é assim que elas pensam. Não é assim que elas pensam. Sabe? Nós cristãos, observem bem, nós cristãos somos, por exemplo, taxados no mundo de hoje como sendo pessoas do mal. Olha só. Pessoas que não amam de verdade porque nós dizemos que certas coisas são erradas e ponto final, porque a Bíblia ensina. Então nós como cristãos, por exemplo, no nosso contexto aqui, nós dizemos que certas ações, como por exemplo o homossexualismo, atitudes, comportamentos, ideologia de gênero, isso é pecado. Porque é a Bíblia que ensina princípios contrários a isso aí. Então vamos dizer que é pecado. Mesmo assim, respeitamos as pessoas dizendo que é pecado e acabou. Porque a Bíblia ensina. Está achando ruim? Vai falar com Deus. Resolve com ele no final, então. Se vale a pena realmente seguir nesse caminho, vá em frente. Mas nós vamos dizer sempre que aquilo é pecado. Mesmo assim, respeitamos as pessoas. E aqueles que dizem que nós não amamos por conta disso são hipócritas. Porque eles também acham aquilo algo ruim. Eles acham ruim. Quantas pessoas, em nosso contexto, não ofendem, por exemplo, homossexuais? O tempo todo. E quando ligam as câmeras, o que você acha disso? Eu acho que cada um. Não é o importante ser feliz. São hipócritas. Hipócritas. Omitem suas opiniões para passarem por bons samaritanos. Hipócritas. Não é? As suas intenções são ruins, sempre. E o nosso mundo ama tanto o viver de aparência. Meus irmãos, é só observar. Por exemplo, as redes sociais, Instagram. Eu acho que o Instagram é o grande foco das mentiras das pessoas. Todo mundo, as pessoas gostam de postar fotos belíssimas, com poses belíssimas, não é? Com filtros. E tentar demonstrar no Instagram, por meio de vídeos curtos e fotos também, que suas vidas assim são perfeitas. Eles têm uma vida perfeita. Tudo vai bem, né? Tudo é uma maravilha, eu estou super feliz. Eu determino o meu humor com filtros nos stories. Eu coloco frases de efeito para dizer como eu sou feliz. São aparências. Alguns perfis que você pode olhar no Instagram, se você começar a olhar aquilo, você vai perceber assim, caramba, rapaz, a vida desse indivíduo é uma maravilha. Ele não tem problemas. Ele não tem problemas. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. E o que eu acho engraçado é que, antigamente, parecia, pelo menos, que as pessoas mais pobres, diga-se mais humildes, socialmente falando, elas eram mais verdadeiras, eram mais sinceras.
Tanto é que quando você conhece uma pessoa simples, é muito mais agradável estar perto dessa pessoa, porque ela é simples, porque ela tem as opiniões dela, porque ela vê uma coisa e fala, eu achei isso feio. Isso parecia que era muito comum antigamente, mas hoje até mesmo nós, que não somos da elite na sociedade, eu digo assim, o povão no sentido geral, está tão enfeitiçado com a vida de aparências que encontrou uma maneira barata de fazer isso, que é o Instagram. Entende? Eu não preciso comprar numa loja chique, eu não preciso fazer nada que seja realmente grandioso. Eu tenho filtros nas minhas redes sociais. Só isso. É uma vida de aparências. Meus irmãos, essa desgraça chega muitas vezes também na igreja. Ananias e Safira estavam ali para o culto. E eles quiseram viver de aparência. Muitas vezes, essas ações, essa atitude hipócrita tem a ver com orgulho. Sabe? Um indivíduo que é soberbo, que é arrogante. Lembremos das frases muitas vezes ditas, né, no seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Minha mãe é pobre e soberba. Ou seja, muitas vezes a pessoa realmente não é tudo isso, mas quer posar de ricão. Não é de pessoa que realmente tem muito. Pessoas preferem muitas vezes dizer, por exemplo, que sabem sem saber, para não passarem por pessoas que não são tão inteligentes assim. Tá? A nossa geração é essa, viu? Vai conversar com muitos jovens de hoje, até quem está cursando faculdade. Você nota na fala, no que a pessoa diz, que ela não sabe de nada. Nossa geração é a geração da opinião sobre tudo, mesmo quando não tenha estudado nada. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Você não pode dizer que uma parede é branca que a pessoa diz eu discordo de você. Mas como assim? A parede é branca? Não, mas eu não concordo com você. É uma geração que tem opinião sobre tudo. Sobre tudo. Sobre como se deve vestir, sobre como se deve falar, sobre do que se deve gostar. Pessoas que falam o tempo todo do que pensam, do que acham, quando na verdade não sabem de nada. E elas não conseguem admitir isso. Em uma conversa com uma pessoa mais adulta, mais madura, muitos jovens não conseguem admitir que eles não sabem, que eles precisam de tempo para poder aprender, para estudar, que eles necessitam de experiência na vida, mas eles não conseguem se humilhar nesse sentido, serem humildes de verdade e dizer bem assim, eu não sei. E quando eu não sei, eu me calo. Não, eu tenho uma opinião contrária à sua. Como assim? Isso é viver de aparência, isso é orgulho, isso é soberba. Não é? Ou seja, a pessoa quer passar por inteligente, sem ser. Quer passar por poderosa, por intelectual, porque realmente sabe muito, por quem tem prestígio, sem ser de verdade. Uma vez, eu sem citar nomes, eu tive uma experiência estranha, né? Eu fui na escola buscar minha filha, muito tempo. E conheci um indivíduo que estava liderando uma comunidade dessas do fogo. E, notoriamente, qualquer um que olhasse, conversasse com a pessoa, ia notar que o indivíduo não tinha uma formação acadêmica. Ele não conjugava verbos direito, ele não sabia como se expressar, não havia concordância em suas falas. Então, você sabe que se alguém tem essa dificuldade, o que não é problema se você não teve acesso à educação, normal. Tem pessoas que não tiveram isso, realmente. Mas há pessoas que não conseguem admitir que não tiveram isso. E elas querem passar por pessoas que são formadas. E eu, conversando com esse indivíduo, falamos sobre Bíblia, sobre algumas coisas, falou algumas coisas estranhas, e eu perguntei, você já deu opinião sobre algumas coisas da Bíblia? Eu achei estranho, eu falei, poxa, né? Tipo, que coisa estranha que você está falando. Você já, sei lá, cursou um seminário teológico, você é formado em teologia? Sou. Sou formado em teologia. Eu fiquei pensando, que tipo de seminário foi esse, né? E aí eu perguntei, sim, quanto tempo? A pessoa disse, eu fiz um curso de teologia de 6 meses. Nossa, eu tenho até o diploma. Eu fiquei assim, caramba. A pessoa passa a vida todinha estudando isso. O cara fez em 6 meses. Na época não existia um meme. Então o bichão mesmo, hein, doido? Não existia esse meme, não. Mas se tivesse, eu teria falado, é claro, né? Porque realmente é um pouco... Você percebe, irmão? Vocês percebem, irmãos, que muitas pessoas não conseguem admitir que não sabem das coisas? Elas querem demonstrar o que não são, não é? Questionamento, quando nós questionamos pessoas que estão assim, se passando por aquilo que não são, ou questionamos se aquilo realmente é verdade, os indivíduos têm a mania de dizer bem assim, ora, Deus sabe do meu coração, isso é verdade.
Ele sabe do coração de todo mundo. Falar isso deveria nos levar ao temor. Não era para ficar falando esse tipo de coisa, esse tipo de frase, à toa, como se fosse uma brincadeira, como se eu estivesse bebendo água. Isso tem peso. Eu dizer que Deus conhece meu coração, que Ele sabe do meu coração, eu estou dizendo que o Senhor me julgue se eu estiver mentindo a seu respeito, se eu não estiver falando a verdade. Veja como isso é sério, meus irmãos. Ele sabe do coração de todo mundo. Ananias e Safira não contaram com este fato. Eles acharam que podiam driblar o olhar do Senhor. Eles jamais poderiam imaginar que Deus revelaria a intenção de seus corações no momento de um culto. Vou passar desapercebido de que eles não foram ali para adorar ao Senhor de verdade. Não é? E por isso morreram ali. A verdade é que eles morreram antes de chegarem naquele lugar. Porque se uma pessoa, ela trama, ela planeja a hipocrisia, ela já está demonstrando nesse sentido que espiritualmente está morta, porque não tem temor a Deus, nenhum. Como é que uma pessoa planeja mentir? Assim, vamos mentir, bora. Vamos fingir o que não somos, bora. Como assim? Existe eu sei que nem todos os irmãos conhecem algumas práticas culturais de pessoas mais jovens, não é? Mas, por exemplo, dentro da cultura pop, vou traduzir para os irmãos, corra de nerd, né? Desenho japonês, ou seja, anime, séries, corra de herói, esse tipo de coisa que envolve muitos jovens hoje. Dentro desse contexto de juventude, não é, de desenho, esse tipo de coisa, existe uma prática cultural, não é, por causa de alguns eventos que existem, que promovem games e também desenho, esse tipo de coisa, anime, que é a prática do cosplay, onde as pessoas elas se fantasiam dos seus personagens preferidos. Elas não andam assim na rua, não, viu? Se andar, pode chamar o CAPS, porque ele não está muito normal, não. Mas é um ambiente, na verdade, elas fazem isso em um ambiente apropriado para isso, né? Ou seja, é um evento, certo, bem jovem, onde você tem essas práticas, não é? De se divertir com videogame, com anime, com um monte de coisa, lembrar alguns ícones dos desenhos, etc. Então a pessoa se fantasia daquilo. Pois bem, Ananias e Safira fizeram um cosplay de cristãos verdadeiros. Eles se fantasiaram de piedade, quando não eram piedosos. Entende? Só que o pessoal que faz cosplay está brincando. Estão brincando uns com os outros, com o contexto. Eles estavam brincando com Deus. Eles fingiram aquilo que eles não eram. Eles se vestiram de piedade quando eram falsos, meus irmãos. E eles pagaram por isso. Sua hipocrisia foi desmascarada diante do Senhor. E eu me pego pensando às vezes, pensem nisso, como é que falsos profetas conseguem dormir à noite? Tenta imaginar uma situação como essa. Como é que líderes charlatões, não é, conseguem colocar a cabeça no travesseiro e ficar assim tranquilos? Como isso é possível? Depois de terem extorquido, enganado, mentido para os fiéis, não a Deus, mas a eles, não é? Como eles conseguem dizer que Deus está falando isso ou aquilo e entregarem suas supostas profecias e ainda assim ficarem em paz? Como é possível uma coisa dessa? Há pessoas que juram de pé juntos que ouviram a voz de Deus, que viram anjos nos céus, que Deus falou aqui a mensagem todinha para que eu pregasse. Eu não precisei ler, eu não precisei preparar um sermão, eu não precisei estudar nada. Eu apenas entrei no meu quarto e uma luz branca, de repente, brilhou no meu quarto, encandeou tudo, e quando eu me dei por conta, eu já estava na igreja pregando. Pessoas dizem absurdos como esse, para arrancar os suspiros de cristãos tolos que querem ouvir que o meu líder, ele é perfeito, ele é o homem próximo de Deus. Eles não querem ouvir que o líder chegou de repente e passou a semana toda estudando para poder pregar. Uma vez, uma pessoa, em um contexto que eu estava participando de um culto, a pessoa, ela criticou que o pastor estava lendo o sermão. Ela criticou aquilo, porque ela disse que um homem de Deus de verdade, ele não precisa escrever nada. Ele abrir a boca, o Espírito Santo fala. Misericórdia. Que loucura é essa, irmãos? Tem gente que gosta disso.
Minha pergunta é como essas pessoas conseguem fazer tudo isso, mentirem na cara dura e ficarem em paz ainda. Como é possível uma coisa dessa? Paulo responde isso. Paulo, em 1 Timóteo 6, verso 6, ele vai dizer que homens assim, eles são corruptos de entendimento e privados da verdade. Isto é, eles estão saturados da mentira. Estão saturados da mentira. Para eles, mentir é como beber água, como respirar, é algo natural. Eles fingem o tempo todo. O fim desses homens será terrível, se não se arrependerem. O fim de cada um daqueles que são falsos será terrível, porque eles tomam o nome de Deus em vão. Quando fingem que são fiéis, quando fingem que estão ouvindo a voz de Deus e tentam arrancar a admiração de religiosos. Agora, entendendo tudo isso, eu quero perguntar para nós mesmos: mas e você? Você tem sido honesto com Deus? Você realmente vem aqui para adorar ao Senhor? Suas atitudes e palavras direcionadas no culto a Deus são realmente verdade no seu coração? Porque lembre-se, os homens só podem julgar nossas atitudes, mas Deus julga o coração. E quanto essas atitudes para com seus irmãos são verdadeiras, são por amor a Cristo e ao próximo, ou você espera algo a mais? Porque os falsos esperam algo a mais. Ananias e Safira, eles esperavam algo a mais, esperavam admiração. Quando você é chamado a responder a Deus em oração, ou cantando um salmo, cantando um hino no culto solene, sua atitude em fazer isso, ela é honesta? Você consegue realmente adorar a Deus de todo o seu coração? Ou você está seguindo a multidão apenas? Está apenas repetindo e sendo alguém tradicionalista? Eu faço porque o grupo que eu estou participando faz também. Não é uma questão consciente, não é? Quando você ouve a pregação da palavra de Deus, você a ouve com temor como palavra de Deus, ou para você é apenas a filosofia de um pastor? São apenas palavras organizadas, palavras bonitas. Porque se forem apenas palavras vazias, de fato não há edificação. Não é como palavra de Deus que está sendo ouvida. E quanto suas atitudes para com seus irmãos, elas são sinceras? Quando você faz o bem ao seu próximo, sua intenção real é a glória de Deus e o bem do seu próximo? Ou é uma atitude como Ananias e Safira, que desejavam no íntimo não a glória de Deus e o bem da igreja, mas desejavam realmente serem reconhecidos? Veja como isso é importante. Lembre-se, Deus não poupou Ananias e Safira. Não poupou. Ele não teve por inocente. Ele não tem por inocente quem toma o seu nome em vão. Talvez, meus irmãos, haja pessoas que se sentem confortáveis pensando: até agora eu não morri. Talvez seja essa a motivação dos falsos profetas, os hipócritas. Até agora eu não morri. Estou bem. Está tudo tranquilo. Há anos eu não sou um verdadeiro cristão em meu coração, mas quem é que sabe disso? Nada acontece. Nada acontece. Ora, Deus não vai fazer o que fez lá em Atos dos Apóstolos. Não, Ele não vai usar o pastor para dizer bem assim: ei, por que você está mentindo? E alguns contextos dizem que isso acontece, não é? Muitas aspas. Não é? Ou seja, nada acontece. Ananias e Safira, eles também pensaram a mesma coisa. Estamos tranquilos. Podemos ir ao culto e fingir. Está tudo bem. Nada vai acontecer. Calma, Safira. Está de boa. Entendeu? Vai dar tudo certo. Nós vamos até o culto, vamos entregar metade daquilo que nós vendemos, vamos guardar a nossa garantia. Qual seria o problema se eles fizessem isso? Ora, nós vendemos a nossa propriedade, metade é para a família e um pouquinho também é para a igreja, para ajudar os irmãos. Qual o problema? Pedro falou, não era teu? Mas não, nós vamos vender tudo, guardar metade e vamos fingir que aquele pouquinho que vamos entregar é tudo que nós temos. E todos vão dizer bem assim: oh, mas que família incrivelmente piedosa. Nossa, eu queria ser como essa pessoa. Eu queria ser como um homem assim, como um Ananias da vida. Queria ser como ele. É um homem fiel, um homem que
é desapegado, ele não é avarento, ele demonstrou ali que ele ama realmente a Deus somente e ao seu próximo, ele não se apega ao dinheiro, e sua esposa também do outro lado o ajuda, o auxilia na prática da piedade. Eu quero ser desse jeito. Eles pensaram, vai dar tudo certo, nós vamos entrar e vamos sair, e tudo ficará bem. Algumas pessoas continuam iludidas assim. Quando Ananias e Safira então chegaram, eles foram surpreendidos. Para quem pensa, bobagem, até agora eu estou bem, ninguém conhece o meu coração, saiba que você já pode estar provando o juízo de Deus. É esse que é o perigo, irmãos. Nós ficamos muitas vezes impressionados com o fato de que eles morreram no culto. O juízo de Deus, mais terrível agora, eu digo agora, não é aquilo que deixa o povo temeroso e falando por muito tempo. É justamente o fato de Deus abandonar aquela pessoa na prática da impiedade. Quando uma pessoa começa a fazer isso, a fingir, a ser um hipócrita, a usar o nome do Senhor em vão, a viver uma vida no pecado, fingindo na comunidade que está tudo bem, isso pode ser uma prova de que essa pessoa já foi abandonada por Deus. E se isso está acontecendo, se não há peso no coração, se o indivíduo não se entristece com seus pecados e não procura arrependimento, isso pode ser uma demonstração clara de que Deus abandonou o coração desse indivíduo. Porque se Deus está operando graciosamente em nós, mesmo quando pecamos, nós reconhecemos o pecado, nós somos convencidos do mal que nós praticamos e nos arrependemos pela graça de Deus. Se não há arrependimento, se a pessoa insiste no mal, se ela comete o mal como se fosse respirar, como se fosse uma coisa natural, isso já pode ser a demonstração pura e clara da ira de Deus sobre a vida dessa pessoa. Então o perigo não foi somente para Ananias e Safira, não. Para nós hoje também, não é? Nós hoje também. Nosso sim, então, como Cristo nos ensina, nosso sim para Deus e o sim para o nosso próximo deve ser sim de verdade. Eu devo falar com sinceridade a Deus e ao meu próximo. E o meu não também tem que ser não. Sabe? Foi o que o Senhor nos ensinou. Nós devemos nos sentir como o salmista no Salmo 139, o salmo que nós cantamos. Quando ele diz, por exemplo, no verso 1, ele fala: Senhor, tu me sondaste e me conhece. Tu sabes o meu andar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso para mim, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, não é? Eis que o Senhor também está ali. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ou seja, se eu for para o lugar mais longe que eu posso ir, ali também a tua mão me guiará. E a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda do dia, à roda de mim. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu não tenho como me esconder. Aquilo que para mim dá medo, temor, aquilo que para mim é escuro, para o Senhor não é nada. Dá no mesmo, dia e noite. Não dá para se esconder. Não existem sombras para Deus, entende a situação? Não dá para ser ocultado do Senhor. Ele fala no verso 12, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. A mesma coisa. A limitação é somente nossa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. E qual é a atitude do salmista, meus irmãos? Quando ele lembra que Deus o conhece de maneira perfeita, ele se sente cercado. Ele tem plena consciência de que é conhecido absolutamente por Deus. Qual é a sua atitude em saber disso? Ele louva a Deus. No verso 14 ele fala: eu te louvarei, porque de um modo
assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A minha alma o sabe muito bem. Assim, meus irmãos, a igreja de Atos e as pessoas que souberam do acontecimento ficaram assombrados. O salmista, ele fala, sabe, o conhecimento do Senhor é assombroso, porque eu não posso ocultar nada dele. Nada. Sabe? Nós ficamos, às vezes, eu não sei como nós temos tanta capacidade de ficarmos tão admirados por aquilo que nós mesmos fazemos, os homens, eu digo, os seres humanos, e não ficamos maravilhados com o que Deus fez. O homem, a comparação é essa, o homem, ele fica, uau, quando alguém faz um quadro muito bonito, quando faz um desenho lindíssimo, uma escultura perfeitíssima. Fica admirado com a obra de um homem, mas ele não consegue admirar o Deus que fez, na verdade, a inspiração para aquela obra. O indivíduo olhou, sei lá, uma árvore, uma bela flor, e desenhou aquela árvore, ou então uma árvore, uma flor, e ele desenhou perfeitinho, e a pessoa admira o artista que fez aquilo no papel, mas não admira o Deus que criou a coisa em si. Ou então, o homem moderno que tem uma mania tola de se dobrar à psicologia, à psicanálise, à psiquiatria, pensando bem assim, ora, por meio dessas ciências, que não são exatas, nós chegamos ao todo do homem. Conversa fiada, mas que bobagem é essa? Onde é que ninguém conhece ninguém de verdade? Irmãos, quantos psicopatas em nosso mundo não já driblaram, não é? Detectores de mentira, psiquiatras, psicólogos. Ninguém conhece ninguém de verdade assim. Mas o Senhor conhece. Esse é o ponto. O Senhor conhece e o salmista louva a Deus por conta disso. Ele louva ao Senhor e, portanto, quando o conhecimento do Senhor, do coração do homem, foi demonstrado na igreja de Atos, o que houve na igreja, no verso 11 aqui nós vemos isso, foi temor. Ele fala, e houve um grande temor em toda a igreja, e não somente na igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Nós estamos ouvindo essas coisas hoje. Deve haver temor também em nosso coração. Deus, meus irmãos, Ele não condena quem toma o seu nome com respeito e temor. Deus não condena quem usa o seu nome reconhecendo quem Ele é. Se o objetivo é usar o seu nome para defender a verdade, não é? E sua glória, e promover também o bem de nosso próximo, Deus é honrado com isso. Mas se fazemos ao contrário, se quisermos apenas passar por bonzinhos, usando o nome de Deus, estamos desafiando ao Senhor, estamos tentando ao Senhor, não é? O nosso sim tem que ser sim, e o não tem que ser não. Eu quero concluir então, meus irmãos. Sejamos como o salmista no Salmo 139, que orou assim, no verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que possamos orar como Ele. Que oremos ao Senhor assim também. Se não há nada ao que esconder, se realmente somos sinceros diante do Senhor, oremos assim. Senhor, sonda-me. O Senhor que conhece meu coração, esquadrinha o mais profundo de minha alma e vê se há em mim um caminho mau, Senhor. E tira isso de mim. Me livra dessa ignorância, de arrogância. Sonda-me. Que não venhamos ser omissos quando a verdade precisa ser declarada e defendida. Sabe? Esse negócio de, não vou falar nada não porque isso não é da minha conta. Será? Tem coisas, meus irmãos, que nós precisamos falar em defesa da verdade e em defesa da glória de Deus e em defesa da honra de nosso próximo. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou o caminho da sinceridade e da honestidade, quando falou a verdade, e Ele morreu por essa verdade. Ele morreu por essa verdade. Que sejamos então autênticos. Seja autêntico, sincero diante do Senhor. Que o nosso amor seja amor mesmo. Que o bem que praticamos seja bem mesmo. Que o nosso louvor a Deus seja louvor mesmo, pois estamos todos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Que em nome dele, então, aquele que é digno, sejamos fiéis. Amém?
Ah, não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.